gente vê esse momento mais pacífico do Trump, deixando eles terem o tempo deles para apresentar uma proposta. A gente vê alguns conflitos, né, um pouco mais concentrados aí em algumas regiões, mas isso vão contra essa direção de um acordo. Então, é como se um lado está dizendo uma coisa e o outro lado está dizendo outra. O Brent, né, o petróleo Brent voltou a operar acima dos $100, sustentado pelo risco de escassez de oferta e pelo bloqueio de Hormuz com sinais de aperto também no mercado físico. A leitura dominante é que enquanto o impasse persistir, o petróleo segue em alta. Também nenhuma novidade, mas é importante a gente pontuar. Israel e Líbano, os embaixadores dos dois países têm uma nova reunião marcada para hoje em Washington. Beirute, que é a capital do Líbano, buscará uma extensão do cessar-fogo de 10 dias mediado pelos Estados Unidos, que deve expirar no domingo. Na véspera das negociações, ataques israelenses mataram pelo menos 4 pessoas. Tá? Só um destaque, não tem exatamente a ver com a guerra, tá? Mas já que a gente está aqui falando, obviamente, do mercado, as bolsas lá fora, o futuro das bolsas estão ganhando uma força, tá? Estavam mais negativos, nesse momento o Nasdaq está quase zerando, deu uma arrancada boa, depois eu vou mostrar um pouquinho mais de detalhes para vocês. Então, pessoal, quando a gente olha a questão da guerra, acho que a grande conclusão não há um direcionamento claro. Claro que eu também acredito que cedo ou tarde vai acontecer esse acordo. O quanto ele vai demorar, né? Se ele está perto ou não, é exatamente o grande impasse desse momento. Então, a gente tem que aguardar. Não tem muito o que fazer. Agora, os mercados vão ainda trazer muita volatilidade, porque como existe uma falta de direcionamento em relação a isso, o mercado vai, que é o que está acontecendo, né? Ele opera um determinado sentimento para o dia, depois, se o sentimento muda, ele vai lá e opera na outra mão. Porém, o direcionamento mais claro ainda é um cenário mais positivo, tá? Então a gente vê as bolsas aí um pouco mais positivas. Falar um pouquinho dos balanços que saíram ontem, né? A temporada de balanços passa a dividir o espaço com a geopolítica como o principal driver de curto prazo em Wall Street e pode ser decisivo para sustentar ou interromper o rally em meio ao aumento das incertezas globais. Tesla abriu a rodada após o fechamento com resultados acima do esperado, com crescimento de receita e lucro no primeiro trimestre, impulsionados pelo negócio automotivo pela estratégia de avanço em veículos autônomos. A reação inicial foi positiva, mas perdeu força ao longo do after hours, com ações virando para queda, 0,29 no fechamento. Nesse momento, vamos ver quanto que está aqui Tesla, caindo 2,89. A reação após o Elon Musk alertar para aumento de investimentos e reconhecer limitações do hardware atual para direção autônoma. Tá? Ainda após o fechamento, a IBM também superou as projeções, com números fortes apoiados pela demanda por inteligência artificial e nuvem híbrida, mas viu as ações afundarem 7,8% pós-mercado, após manter o guidance. Para quem não sabe, guidance é a expectativa de lucro nos próximos meses, semestres, anos, e o mercado sempre foi muito exigente com o guidance das empresas de tecnologia, porque elas são empresas que têm um valor de mercado muito grande e, obviamente, quando o dado vem conforme o esperado, né, ainda mais em relação ao guidance, você acaba tendo mercado um pouco decepcionado e aí acaba tendo esse tipo de leitura, né, ou seja, realização após esse guidance em linha. Para um mercado que opera em níveis elevados e com alta exigência, isso se mostrou insuficiente. A leitura que começa a se desenhar é de uma temporada positiva, mas seletiva. Não basta bater estimativas, é preciso sinalizar aceleração. Mas sempre foi assim, né?
quando a gente fala das empresas de tecnologia, sempre foi essa a direção. No mesmo ambiente, a ServiceNow desabou 12,5% no After Hours após indicar impacto negativo em receitas por atrasos de contratos no Oriente Médio, evidenciando que a geopolítica começa a contaminar os balanços. Então, essa é uma empresa que, a princípio, não tem nada a ver, mas ela acaba tendo algum tipo de problema por causa da guerra, e isso, eventualmente, pode contaminar outras empresas que não estão sendo monitoradas no momento por conta da guerra. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, tá? Bom, em relação aos pontos da guerra, era isso. Agora vamos dar uma olhadinha aqui. Vou compartilhar minha outra tela para a gente poder começar o nosso panorama, tá? Se a produção tiver aí e puder só trocar para minha tela, eu agradeço. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ferlion, bom dia. W Balex, bom dia. Bom dia, Gerson Moscardo. Bom dia, Zaira Alves. Bom dia, Leila. Muito bom dia, pessoal. Obrigado por vocês estarem aí com a gente, viu? Fico muito feliz de vocês estarem aí interagindo. Acho que a nossa missão aqui é poder ajudar vocês aí na compreensão de todo esse cenário dentro do mercado, né? Então, fico muito feliz de vocês estarem aqui com a gente, tá? Bom, deixa eu só acertar umas coisinhas aqui, porque ninguém é de ferro, né? A gente já se posicionou aqui em Nasdaq depois dessa porrada, né? Que aconteceu. Então, deixa eu só ajustar aqui bonitinho para poder surfar esse movimento, né? Ontem a gente teve um fechamento positivo lá fora no mercado americano, Nasdaq 1,64 de alta, S&P 1,05, Dow Jones 0,69, Russell 0,74. Como eu estava mostrando aqui na apresentação para vocês, os dois principais pontos que a gente tinha em mente aí era a expectativa de um acordo, né? E também os balanços, que apesar de depois terem virado para o negativo, o primeiro impacto deles no mercado foi positivo. Então, e como eles foram pós-fechamento, né, o mercado já havia fechado depois que eles viraram para o negativo. Aqui em Brasil, nós tivemos o índice fechando 1,65 de queda, aos 192.888,96, e o giro está diminuindo um pouco, né? A gente está com 26, né? Ontem teve 26,4 bi. O motivo da queda, né, que está sendo alertado, na verdade, assim, primeiro a gente estava em feriado enquanto os mercados lá fora caíram, né? Isso antes de ontem. Então, a gente ficou devendo esse ajuste. Além disso, o começo dos balanços das techs nos Estados Unidos faz com que, eventualmente, esse fluxo que estava vindo com mais intensidade para cá deu uma diminuída para poder aproveitar oportunidades lá dentro dos Estados Unidos. Então, todo esse movimento pode estar acontecendo, por isso que a gente pode, eventualmente, estar vendo esse fluxo diminuir aqui para o Brasil, tá? Voltando aqui para o dia de hoje, a gente teve a Ásia fechando majoritariamente em queda, Xangai 0,32, Hang Seng 0,95, Nikkei 0,75, Kospi foi o único que fechou positivo 0,90 e o S&P australiano 0,57 de queda. Vamos dar uma lida aqui nos principais destaques da Ásia. Bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em queda com riscos geopolíticos. As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em queda, com o petróleo voltando a subir. A commodity registrou alta pelo quarto dia consecutivo devido a novos problemas de transporte marítimo no Golfo, ressaltando a fragilidade no sentimento de risco enquanto um acordo de paz permanece incerto entre Estados Unidos e o Irã.
O Irã capturou ontem 2 navios porta-containers que tentavam sair do Estreito de Hormuz, reforçando seu controle sobre a via navegável, enquanto investidores observam se o cessar-fogo no Oriente Médio irá se manter. Então, é isso que a gente estava comentando ontem e também continua hoje esse mesmo sentimento. Então, quer dizer, eles estão tentando negociar assuntos extremamente delicados, porém, os Estados Unidos está praticamente com uma faca no pescoço deles, né? Falando, ó, você tem que aceitar tudo, enquanto você não aceitar, eu vou continuar impedindo os navios a entrarem e saírem do seu país. É muito difícil, é uma negociação extremamente difícil. Se tivesse todo mundo de boa, como foi na década passada lá com o Barack Obama, já foi difícil e não tinha ninguém com uma faca no pescoço do outro. Então agora continua esse mesmo problema, né, digamos assim. Vamos dar uma olhadinha, não sei se vocês estão enxergando bem aqui do lado direito superior, se teve algum calendário econômico relevante. Não tivemos na data de ontem, vamos ver hoje. Hoje para a Europa... Para a Europa, nós tivemos PMI industrial, que veio basicamente em linha, setor de serviços, que veio abaixo do esperado, mas a economia da Alemanha não é uma economia tão voltada para serviço, é mais voltada para a indústria. O composto também veio menor do que o esperado. No bloco europeu, o PMI industrial veio acima do esperado, isso é bom. O S&P global veio abaixo. No Reino Unido, o setor de serviços veio acima, o composto veio acima, o industrial veio acima, dados positivos para o Reino Unido. Para o Reino Unido são dados positivos, para o bloco europeu e para a Alemanha são dados mistos, tá? De qualquer maneira, a Europa nesse momento 0,26 de queda, o índice inglês 0,51 de queda, o alemão 0,18 de queda, CAC 40 0,65 de alta, IBEX 35 0,82 de queda e o índice italiano 0,09 de alta. Tudo dentro de uma certa estabilidade. Vamos ver os principais pontos que eles passam aqui para nós. Bolsas europeias recuam com foco no Oriente Médio, índice de Paris é exceção. Como a gente está vendo aí, está subindo, né? As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa, com os investidores avaliando os desdobramentos do cenário geopolítico no Oriente Médio. Após a prorrogação do cessar-fogo, a exceção é Paris, com leve ganho, o movimento de queda influenciado pelas preocupações reforçadas com a interrupção do Estreito de Hormuz e a consequente alta do petróleo, que traz os riscos de pressão inflacionária. Nesse contexto, as ações do setor de energia avançam, enquanto a maior parte dos segmentos importantes cedem. Os mercados europeus ainda acompanham a temporada de balanços e a divulgação dos dados de atividade na região. Nenhuma novidade, tá? Nenhum caso específico na Europa que exija a nossa atenção. Futuro das ações americanas, como a gente pode ver agora, estão mistos, né? Um pouquinho mais cedo, coisa de 1 hora atrás, estava mais negativo, e aí voltou aí para dentro da estabilidade, como a gente tem visto, né? Sem um direcionamento claro. Futuro das bolsas americanas, nesse momento, Nasdaq 0,19 de queda, S&P 0,01 de queda, Dow Jones 0,03 de alta e Russell 0,29 de alta também. Dólar. O dólar, nesse momento, 0,10 de alta, né, dentro da cesta DX. O dólar frente ao euro também subindo 0,10. Frente ao iene japonês, praticamente no 0 a 0. Frente à libra, 0,01. Frente ao dólar canadense, 0,04 de alta. Frente à coroa sueca, 0,27 de alta. E frente ao franco suíço, 0,17 de alta. Então, a gente pode dizer que a cesta DX está estável, mas com leve viés de alta. Entre os emergentes, a gente tem o dólar. Vamos até dar uma olhadinha aqui. Como que foi a abertura aqui em Brasil, né? Nós temos o dólar nesse momento no 0 a 0, 0,03 de queda, e o índice 0,12 de alta, tudo no 0 a 0. O dólar frente ao peso mexicano 0,14 de alta, frente ao dólar australiano 0,17 de alta, a lira turca 0,02, a rupa indiana
0,34, ao Yuan chinês 0,11, frente ao Range sul-africano 0,13 e ao rublo russo 0,30. Então, mesma coisa, dentro da estabilidade, mas com um viés positivo. Os treasuries, de 2 até o de 30 anos, levemente positivo, né? O de 2, 0,21, de 30, 0,30, ou quer dizer, o de 10, 0,30 e o de 30, 0,14. Isso corrobora com um cenário um pouco mais negativo para bolsas. Porém, como a gente pode ver nesse momento, está tudo dentro de uma certa estabilidade, tá? Nenhuma novidade. Petróleo, WTI caindo 0,05, né, aos 92,93, estável. E o Brent 101,89, caindo 0,01, tudo dentro da estabilidade. Mas a gente pode ver que ele se estabilizou em patamares altos, né? O Brent se estabilizou acima dos $100. O WTI se estabilizou aos $92. Então, enquanto a gente não tiver algum direcionamento maior da guerra de forma mais efetiva, ele até pode cair por conta de uma headline, por conta de uma declaração e assim por diante. Mas ele tende a ficar nesse patamar dos $100 e dos 90 para o WTI, até que nós tenhamos algo mais palpável, né, mais consistente em relação ao acordo do fim da guerra. O ouro nesse momento caindo 0,15, e o minério de ferro caindo 0,32. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Marcos Tachibana, fala Marcão, bom dia. Leila, eu que agradeço pela ajuda a entender esse mercado. Tamo junto, Leila. Ultimamente está bem complicado por conta da guerra. Eu sei que está bem complicado, mas assim, existem formas de você poder atuar um mercado mais complicado, né? O mercado dá oportunidades, né? A gente só precisa ajustar esses pontos aí para poder aproveitar essas oportunidades. César, bom dia, galera. Bom dia. Vamos dar uma lida aqui em relação ao petróleo. O petróleo mantém ritmo de alta e chega ao quarto pregão consecutivo de valorização. Os contratos futuros do petróleo mantêm o ritmo de alta nessa quinta-feira, com o Brent negociado acima dos $100 por barril, diante do impasse nas negociações de paz entre Estados Unidos e Irã, após a prorrogação do cessar-fogo. A continuidade da interrupção do Estreito de Hormuz mantém a pressão sobre as cotações da commodity, que chega ao quarto pregão consecutivo de valorização. Analistas consideram que o mercado está tendo de reavaliar suas expectativas diante do cenário estagnado, abrindo espaço para novas altas do petróleo, do preço do produto. Até que realmente tenha um desfecho, vai continuar assim. Criptoativos nesse momento um pouco mais negativos, né? Bitcoin 0,77 de queda, Ethereum 3,23, Cardano 2,79, Solana 3% de queda, Tether no 0 a 0 e XRP 2,37 de queda. Calendário econômico de hoje. A gente tem o VIX nesse momento subindo 1,53, o que corrobora com um cenário mais negativo para bolsas, mas como vocês podem ver aqui no gráfico, ele abriu com gap de alta, subiu um pouco mais e agora perdeu essa mínima do dia, né? Então, ou ele pode ficar mais lateralizado, trazendo mais essa indecisão para o mercado, ou ele pode voltar a patamares menores, sustentando uma alta para os ativos de risco. A gente vai ter que aguardar para ver, tá muito cedo, 9h24. Vamos até ver se vai ter algum calendário agora às 9h30 nos Estados Unidos. Bom, vai ter pedidos iniciais por seguro-desemprego, é um dado semanal, não faz muito preço no mercado. A 10h45, sim, vai ter o PMI do setor de serviços. Lembrando que a economia americana, em sua maioria atualmente, é de serviços, então ele tem um grande peso. O industrial também vai sair 10h45. O composto 10h45. Então, esses PMIs aqui podem trazer alguma sustentação, né? Ou alguma realização para os mercados, sim. Tá? É um dado relevante e a gente tem que acompanhar, beleza? Bom, é isso. Vamos ver se... Eu acho que hoje vai ter balanço da...
Fugiu agora o nome da empresa. Da Intel. É Intel? É Intel. Intel vai sair hoje. É importante, não é uma das 7 magníficas, né? Mas é uma empresa de tech importante que pode agregar dentro desse todo esse contexto, né, que a gente tem falado das techs, né? Então é importante a gente poder acompanhar. Deixa eu ver aqui se ele vai sair pós fechamento, né? A luazinha aqui indica que vai sair pós fechamento, então vamos aguardar, certo? Bom, pessoal, basicamente é isso, tá? Agora, 9h26, vamos aproveitar esses minutinhos para eu poder falar um pouquinho para vocês sobre o DT. Quem não conhece o Diário do Trader, é a nossa plataforma de análise de performance, tá? A gente fala muito aqui de contexto, a Zaira até, não sei se foi a Leila, na verdade, a Leila comentou sobre a dificuldade que está sendo atuar no mercado de guerra, mas como todas as outras fases do mercado, o mercado de guerra, ele define alguns padrões no ativo que você atua. E quando a gente tem isso em mente, a nossa performance começa a criar outros padrões também. E como que você vai identificar isso se você só está lá clicando, né? A gente precisa fazer a lição de casa. A lição de casa não é um trabalho gigantesco. Quem pode fazer para você é o próprio Diário do Trader. Então, como a gente utiliza o DT? Você conecta a sua conta B3, se você operar pela sua conta pessoa física, e automaticamente todos os dias as operações são enviadas para o DT. Lá dentro você vai ter um raio-x da sua performance, tudo detalhado. É bastante informação, mas você consegue olhar diretamente só o que você precisa de forma resumida. Você consegue criar análise personalizada, né? Por exemplo, colocar lá a estratégia que você utilizou por operação, o sentimento que você estava tendo por operação, e aí, na nossa visão de análise personalizada, você consegue ver quando aquela estratégia funciona melhor, como é a sua performance quando você está com um determinado tipo de sentimento. E essas informações vão fazendo você criar um plano de trade diferente e fechar a torneirinha por onde você está perdendo dinheiro. E aí sim, esse é o momento de virada que você começa a evoluir a sua performance, tá? E você também recebe todos os dias o seu panorama. O que tem no panorama? Você tem o saldo da semana, você tem o saldo do mês por ativo, você tem o percentual de assertividade que você está tendo na semana, que você está tendo no mês, que são diferentes. Quanto você precisaria ter de percentual de assertividade para estar rentável, né, para estar positivo no mês ou na semana. E aí você também consegue ver a sugestão de atuação. Para aquela semana, você faz ou não dinheiro? Baseado na forma que a gente analisa a performance aqui dentro do DT, toda a nossa análise preditiva, você deveria ou não atuar naquela semana? Baseado no seu histórico operacional. Ah, deveria, beleza. E para aquele dia em específico, né? Segunda-feira, ou a gente está falando hoje é quinta, né? Quinta-feira de semana 4. Você normalmente vai bem? Ah, vai bem. Mas em quais janelas você deve atuar? Isso tudo você vê dentro do panorama. E assim, pessoal, é disruptivo quando você começa a respeitar a sua performance e atuar conforme o panorama está mostrando para você, beleza? Painel de highlights, inúmeras informações, né? Os principais janelas positivas, principais negativas, o seu risco-retorno médio, maior operação, maior dia positivo, maior operação e maior dia negativo, e assim por diante, entre outras visões. Relação de risco-retorno, que é o controle de assertividade e relação. Quando você tem um determinado... Quando você vai entrar numa operação, você busca quantos pontos? Você busca, vou chutar aqui, né? 10 pontos, e você aceita 10 pontos. Isso traz uma relação de 1 para 1. Se você aceita 20 pontos para trás, né, de stop, e está buscando 10, você tem uma relação de 2 para 1, certo? Negativo, porque você está aceitando perder mais para ganhar menos. Porém, se a sua assertividade chega num determinado percentual que essa conta no longo prazo se feche, tá tudo certo. O problema é que a maioria das vezes as contas nesse risco-retorno do trader, pela assertividade que ele tem, não fecha.
E é exatamente aqui nessa tabelinha que a gente vai conseguir ver isso. A gente vai conseguir enxergar qual, para o seu fator de relação, qual o risco-retorno que você precisa ter, né? Desculpa, qual o percentual de assertividade que você precisa ter para a sua relação de risco-retorno. Aí você tem que tomar uma decisão. Ah, para essa minha relação de risco-retorno eu precisaria ter 60% de assertividade, mas para essa minha técnica eu não consigo chegar nisso. Então, vamos melhorar o risco-retorno. Não tem como fugir, pessoal. Ou é um ou é o outro. Eles têm que se conversar, tá? Análise de payoff médio. Então, a gente tem por semana, por dia, por hora, quais são as janelas em que você tem o melhor e o pior risco-retorno. E aí, baseado nisso, se a sua estratégia necessita de um determinado percentual de assertividade que você não está tendo naquele momento, você começa a evitar aquela determinada janela, você começa a focar mais numa outra determinada janela e assim por diante. Isso são visões que você não tem do seu operacional. E você precisa ter para conseguir ser mais assertivo. Lembra, o day trade, ele é sobre a gente ter um saldo positivo no final da semana, no final do mês. E para a gente ter isso, a gente tem que parar de atuar onde a gente mais perde, para nossa conta fechar no final do mês. E essas informações são as que vão te ajudar a chegar nessas conclusões, tá? Como eu falei, a integração diretamente com a B3 e o plano de trade, que para alguns planos aqui dentro do DT a gente faz juntamente comigo, tá? É isso, o QR Code está na tela e convido todos a participarem, entrarem por enquanto de forma gratuita no Diário do Trader. Beleza, pessoal? Dúvidas? Mandem aí para nós. Fala, Fernandão. Tá me ouvindo bem? Fala, Robson, beleza, meu irmão? Tudo certo, tô te ouvindo bem. E você? Tudo tranquilo. Te mandei um stories agora, hein? Te marquei aqui, tava bem olhando aqui, tava assistindo. Falei, ó, estamos aqui assistindo o Diário do Trade. Entra aí ao vivo pra gente ver. Quer saber mais sobre o mercado internacional? Pessoal, tem que assistir o Diário do Trade aqui, tem que assistir o Fernandão, tá? Muito obrigado. Depois eu vou compartilhar aqui também. Tô aqui falando, acabei nem vendo, mas muito obrigado, viu? Tamo junto. Beleza. Tô E aprendendo, aí? aí nesse negócio de Instagram. Somos todos, viu? E aí, qual que é a sua expectativa para o dia? Como que você tá lendo aí? Cara, assim, o índice, ele voltou para testar um suporte importante, né? Ele tá próximo da entrada do gap, mas o gap foi ali do dia 8, né? 8 para 7 para 8, acho. Tem uma semana, quase duas agora. Se quiser botar minha tela aí, o dia, grande dia. Ele tem um gap ali, talvez ele encontre defesa ali na entrada do gap, mas, cara, tá impossível o ciência, né, cara? Vai que vai, tá subindo, subindo, subindo. Chegamos a 203 mil pontos, quem duvidava, né? Os prognósticos que a gente viu no passado falavam tudo do final do ano passado, né? Até dezembro, 200 mil pontos. Chegou, né? Que uma hora ia chegar mesmo, não tem como, né? Inflação morde os ativos, tem que subir, né? O preço, né, cara? Mas, O prognóstico que a gente lê lá fora dos bancos, acho que foi o BOFA e teve mais um que eu não tô lembrando agora, continua sendo de alcançar os 200 mil e eventualmente até os 230, 250 no decorrer aí do ano até ano que vem, né? Então, vamos ver se isso vai se concretizar. É que a gente tem uma eleiçãozinha no meio do caminho, né? Isso aí pode dar uma volatilidade alta, né? cara, volatilidade sim, mas aquela história, né? O Brasil é aluno nota 5, né, cara? Nem decola e nem afunda. Aí, a gente vive essa dualidade aí. O petróleo tentou fechar o gap, né? E aí, o que você achou do petróleo? Acho que vai voltar. Acho que o Petrobras vai
Então, o petróleo, eu acho que ele vai ficar exatamente atuando nessas headlines, do tipo assim, bom, tem agora uma expectativa nova, eles vão se encontrar sábado lá no Paquistão de novo para negociar. Pum, o petróleo vai dar uma afundada, a galera meio que se posicionando para que de fato ocorra esse acordo. Que vai ocorrer, acho que a maior parte do mercado está imaginando que vai ocorrer. O quando é o problema. Vai ser essa semana, vai ser a semana que vem, vai ser daqui a um mês, vai ser daqui a 2 meses. Que vai ocorrer, vai, porque é um negócio tão importante hoje para o mundo, né? O Estreito de Hormuz, e acho que o Trump ele se enfiou numa armadilha tão grande que eu acho que não tem outro caminho para ele seguir, a não ser de fato resolver essa questão. Agora, o problema é o quando, e aí o mercado fica nessa expectativa. Não tem acordo, não tem previsibilidade do acordo, pum, o mercado cai. Tem agora uma possível dia que eles vão negociar, pum, o mercado sobe. Aí todo mundo se posiciona dentro das suas condições, cada um no seu bolso, falando, vamos ver se der bom, vai dar bom, né? Tipo, o mercado tem bastante para voltar. Enquanto ele não chegar lá, ele vai rondar os $100, o WTI, né? E o Brent aí os 92, 93, por aí. Que é exatamente o que ele está agora. Eu acredito que vai ficar nessa faixa até se concretizar. Concretizou, não acho que o petróleo vai voltar nos 60, né? Pelo que a gente lê, a maior parte dos analistas acha que eles vai ficar ali por volta dos 80. E se piorar muito, vai dar aquelas esticadas, né? 110, 120, volta. 110, 120, volta. Acho que vai ser isso. Cara, tem um alvo de FIBO. Deixa só o Diego botar aqui a minha tela. Diego, puxa a minha tela rapidinho aí, só para eu mostrar para ele aqui o petróleo. Eu tô com um alvo lá no 73, cara. Mas é um alvo para ele tocar e voltar a subir, tá? Do petróleo? Vai ser aquela hora que todo mundo fala assim, resolveu tudo, agora o petróleo é $40. Ele vai bater no 73, acho que vai subir um pouquinho. Para ficar na petróleo você opera por onde? Não opero não. Você só analisa ele. Tô querendo abrir uma conta nessa Euro Global aí, ó. Uma ótima, hein? Uma ótima. Fazer umas operaçõezinhas ali do petróleo vai dar bom. Pois é, cara. Porque, o petróleo... Se bem que lá é o CL, né? Lá o Cruise Light lá. Sim, é o futuro, né? Mais o Brent, mas a variação é pequena, né? Tem que só adaptar. Sim. Tem que só adaptar para a notícia. A notícia é diferente, né? O impacto é um pouquinho diferente. Pra gente a avó é forte, viu? É. A avó é forte. Vou te falar que tem que ajustar bonitinho o risco-retorno, senão continha não aguenta.